Não se contamine, Deus não foi derrotado. Muitas pessoas, diante da sensação de derrota, acabam se rendendo a pessoas e a circunstâncias que jamais fariam em circunstâncias normais. Se não estivessem tomadas pelo medo, pelo desespero da derrota, talvez jamais fizessem aquelas escolhas, se envolvessem com aquelas pessoas, se submetessem àquelas circunstâncias, mas o medo e o desespero faz com que elas se rendam, se entreguem. E nas mais diversas áreas da vida. Algumas pessoas se rendem na área dos relacionamentos. Às vezes, depois de tantos relacionamentos fracassados, namoros que não deram em nada, algumas pessoas se desesperam, se dão por derrotados, vou ficar sozinho, vou ficar pra tio, a primeira pessoa que aparecer me dando bola, eu pego. Independente de como for, eu vou aceitar, eu só não posso ficar sozinho. A sensação de derrota faz com que algumas dessas pessoas se casem então com pessoas que jamais se relacionariam, com quem jamais cogitariam estar juntas se não fosse o medo de ficarem sozinhas. Outras pessoas talvez são afetadas nas questões financeiras, por exemplo. Muita gente se submete a ambientes de trabalho tóxicos, nocivos, a chefes insuportáveis, a trabalharem muito e receberem pouco ou quase nada, se sujeitam a circunstâncias absurdas por se sentirem derrotados, por acharem que nunca vão conseguir algo melhor, que não terão outra oportunidade. Talvez estão ouvindo dos seus chefes, oh, você nunca vai conseguir nada melhor, você nunca vai conseguir o que eu tenho aqui, o que eu estou te entregando aqui, então só se submeta, só faça o que eu quero que você faz. E muitas pessoas acabam se submetendo, por achar que não serão capazes de encontrar algo melhor, ou se eu deixar esse emprego, eu vou viver de quê? Como é que eu vou me sustentar? A sensação de derrota, de incapacidade, faz com que muita gente se entregue, se renda, abra mão dos seus próprios valores. Inclusive, muita gente, diante das derrotas da vida, e não se engane, as nossas vidas são repletas de momentos de lutas e sim, de derrotas, momentos onde somos frustrados, onde as nossas vontades são frustradas e nos vemos e nos sentimos derrotados porque não fomos vitoriosos naquilo que desejávamos. Muitas pessoas nessas circunstâncias acabam abandonando a sua própria fé, acabam abandonando o seu Senhor, aquele a quem adoraram, a quem louvaram, a quem fizeram juras eternas de amor, entregaram suas vidas e levantaram as mãos. Mas o dia que um familiar morre, que a enfermidade bate a porta, que o desemprego faz com que as coisas apertem, se esquecem de Deus. E diante da derrota, se desesperam, se entregam e se permitem contaminar. Muitas vezes tomam ações e se rendem prontamente a serem contaminados com aquilo que jamais deveriam se envolver. E é sobre isso que eu quero refletir com você hoje, à luz da nossa leitura. Porque olhando para Daniel, a propósito, hoje nós começamos a leitura do livro de Daniel, lemos o capítulo 1 e o capítulo 2. Olhando para essa nossa leitura de hoje, eu vejo como a história de Daniel e esses relatos desses dois capítulos nos convidam a refletir sobre essas duas questões. Primeiro, quando Daniel nos dá um exemplo de decisão, de firmeza, quando ele decide não se contaminar. E segundo, no capítulo 2, quando nós somos colocados diante do fato, não só nós que estamos lendo, mas principalmente Daniel, seus amigos, são colocados diante do lembrete de que o Senhor não foi derrotado e ele nunca será derrotado. Por isso eles deveriam permanecer firmes, deveriam permanecer confiantes. O Senhor nunca perdeu o seu lugar, nunca perdeu o seu reinado. E nós jamais devemos nos esquecer disso. Por isso, não se contamine. Deus não foi derrotado e ele jamais será derrotado. Vamos para o texto? Deixa eu pincelar algumas informações interessantes aqui com você. O livro de Daniel está inserido nesse contexto do livro dos profetas maiores, mas você vai notar comigo ao longo dessa leitura que o livro de Daniel tem uma característica diferente. Ele não é diferente dos textos proféticos que nós lemos até aqui, que estão muito pautados em anúncios de Deus sobre acontecimentos futuros envolvendo o povo de Israel. Especialmente esses profetas que nós temos lido estão bem associados ao anúncio de Deus sobre o juízo que viria através da Babilônia, através da Pérsia e esses acontecimentos. O livro de Daniel, ele é um livro de caráter apocalíptico. Ele vai tratar não daqueles acontecimentos ali, de revelações imediatas, daquele contexto próximo, mas ele vai tratar desses acontecimentos finais, dos últimos dias. E
por isso, então, nós vamos perceber esse caráter de literatura apocalíptica tão presente no livro de Daniel. Hoje a nossa leitura nos levou ao capítulo 1 e o capítulo 2. Logo de cara, a gente tem o texto nos situando no tempo. O texto vai dizer o seguinte: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. Para lembrar você da história que a gente vinha acompanhando, então aqui nós estamos na primeira leva do exílio. Então, Nabucodonosor, rei da Babilônia, em Judá era Jeoaquim, que era o rei. E no primeiro cerco da Babilônia sobre Jerusalém, aqui bem antes da cidade cair. Nesse primeiro cerco, no primeiro momento em que são levados os itens do templo, e a corte, e os nobres e as pessoas mais importantes ali foram levadas para o exílio da Babilônia, é nesse contexto em que Daniel, e em que o texto vai dizer, né, alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza foram então levadas para o palácio de Nabucodonosor, para o palácio lá da Babilônia. Esses jovens foram escolhidos então para que fossem levados, eles tinham que ter, eles tinham que ser saudáveis, tinham que ser de boa aparência, precisavam ser jovens instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tivessem entendimento e bom senso e que fossem capacitados para servir no palácio real. O Império Babilônico tinha essa característica. Quando eles dominavam o povo, eles tinham como instrumento até de dominação e também de fortalecimento do seu próprio império, trazer para perto de si as elites desses povos que eles dominavam. Para fazê-los aprender a cultura babilônica, então eles eram levados para serem instruídos na cultura e na sabedoria babilônica e fazerem essa ponte entre esses povos que eram dominados, mas também para trazer as coisas positivas que eles pudessem ter para contribuir com o império, com o reino da Babilônia. E assim eles fazem então quando dominam sobre Jerusalém. Esses jovens da nobreza, as famílias nobres, são levados ao Palácio Real para que pudessem ser então treinados e contribuírem ali. Eles seriam treinados por 3 anos e depois passariam a servir o rei. Entre esses jovens estavam então Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos eles da tribo de Judá. Ao serem levados para lá, eles recebem novos nomes babilônicos associados em homenagens aos deuses pagãos. E esses nomes foram dados. Daniel passou a ser chamado Beltesazar, Ananias passou a ser chamado de Sadraque, Misael passou a ser chamado de Mesaque e Azarias passou a ser chamado de Abednego. Esses 4 jovens, esses 4 amigos da tribo de Judá foram então levados, estão na Babilônia, iniciaram esse treinamento de 3 anos ali para servirem ao rei. Nesses 3 anos eles seriam instruídos na língua. Lembra que o povo da Babilônia falava o aramaico, enquanto o povo de Israel falava o hebraico. A gente já falou sobre isso aqui. Então eles vão ser instruídos no aramaico, vão aprender o idioma do povo, o idioma da Babilônia. Eles vão ser instruídos também na literatura e na sabedoria da Babilônia ao longo desse tempo. Daniel, e aí ao chegarem lá, esses jovens são levados e o rei determina então que esses jovens eles terão um tratamento especial ali na corte. Eles vão poder comer e vão se alimentar da comida da mesa do próprio rei. Então eles vão beber do vinho do rei, vão comer da comida do rei, será separada ali uma porção desse alimento do rei. Eles vão comer, diante de toda a perspectiva humana ali, a melhor bebida, a melhor comida que o reino tinha para oferecer vai ser dada para esses jovens. Olha esse contexto, pensa sobre tudo que está envolvido aqui. O reino de Judá, o reino de Israel já tinha sido destruído, já tinha sido dizimado. E agora Judá estava cercado pela Babilônia, vendo e vislumbrando a sua queda, claramente enfraquecido. Esses jovens nobres foram levados para a corte, foram levados para o palácio real, para todos os efeitos. E à vista de qualquer pessoa ali naquela circunstância, seria fácil chegar à conclusão de que, perdemos, né? Deus foi derrotado, nós fomos derrotados, o Senhor nos abandonou, estamos aqui, mas eu caí para cima, irmão, caí para cima, estou no Palácio Real, estou aqui, vou ter a oportunidade de servir ao rei, vou comer da comida do rei, vou beber da bebida do rei.
Se eu tivesse lá, eu teria mantido a minha pureza, mas afinal de contas, não estou mais em casa, não estou mais em Israel, não estou mais em Jerusalém, não tem mais um sacerdote para ficar me observando. Agora, se eu estou na Babilônia, vou me juntar aos babilônios. Eu conheço uma porção de gente que optaria e que caminharia por essa direção. Muitas pessoas seguiriam nessa direção. Mas não Daniel e não os seus amigos. O texto vai dizer que Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Daniel, por entender, e aqui a gente precisa voltar para você entender a relevância disso. Nós precisamos voltar ao conhecimento que nós obtivemos ali no livro de Levítico, entendendo essa questão da pureza cerimonial. A religiosidade judaica era muito estabelecida a partir dessa noção e dessa necessidade da pureza religiosa, dessa purificação religiosa diante de Deus. Então eles se abstinham de alimentos contaminados, eles tinham uma série de cuidados para manterem-se puros diante do Senhor. E é por isso que eles se recusam a comer, eles rejeitam essa comida que vinha da mesa do rei, por serem alimentos consagrados a ídolos, mas também por serem alimentos proibidos para a comida deles. Então não era uma questão de alimentação, não é porque Daniel era vegano e foi o primeiro grande vegano e ele demonstrou o valor do veganismo, olha como eles... Não, você que está viajando aí, respira, conta até 10. Não era sobre isso. Era sobre a pureza e manterem-se puros diante daquele reino, naquele ambiente que eles estavam inseridos. Apesar de estarem na Babilônia, eles jamais se esqueceram do seu Senhor. E por isso eles decidiram não se contaminar. Daniel encontrou simpatia do chefe dos oficiais que cuidava ali, ele conversou, falou, olha, a gente não quer comer, nós não vamos comer dessa comida do rei. Será que não tem como você ver uns legumes pra gente? E optando pelos legumes, era a saída mais clara e mais simples para eles se absterem dos animais que pudessem ser contaminados ou não, como ficar ali separando os animais, esse pode, esse não pode. Então, na dúvida, vão ficar com os legumes, essa proposta é feita. Existe uma certa hesitação, porque aquele oficial, ao mesmo tempo, tem simpatia por Daniel, mas ele tem medo, porque e se eles ficarem mais fracos que os outros? E o rei vai cobrar isso dele, ele pode perder a vida por isso. Mas Daniel, demonstrando aí também parte dessa sua sabedoria, e é legal a gente ver como Daniel trata dessas questões, porque ele não se recusa, ele não bate pé, ele não dá um piti, ele usa da sua sabedoria e ele argumenta e ele coloca essas questões diante daquele oficial, mas também diante de Deus. Quando ele diz, olha, faz o seguinte, vamos fazer um teste. Alimente a gente por 10 dias apenas com legumes e veja. Se a gente no final desse período se nós não tivermos mais fortes, mais vistosos, melhores do que os outros, aí depois desses 10 dias você vai fazer então esse julgamento. Depois você compara a nossa aparência com os outros. E assim eles fazem o teste, passados os 10 dias, o texto vai dizer que Daniel e seus amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. E assim eles são liberados para permanecerem na sua dieta, mantendo esses cuidados e mantendo-se puros diante do seu Deus. Não só isso, mas Deus concedeu a esses 4 rapazes aptidão incomum, é o que o texto vai dizer, para entender todos os aspectos da literatura, da sabedoria, e Daniel tem uma capacidade especial para interpretar sonhos e para interpretar visões. No final desse período de treinamento, Daniel, Ananias, Misael e Azarias passaram então a servir o rei, ficaram ali no palácio servindo o rei. E o texto vai dizer que eles eram 10 vezes mais capazes do que todos os outros magos, encantadores do reino que estavam ali servindo ao rei da Babilônia. E Daniel, ele continua no palácio até o primeiro dia do ano do reinado de Ciro. Então, Daniel atravessa todo esse período do reino da Babilônia, ali no exílio, até o reinado de Ciro, então até chegar no Império Persa. Isso é o que vai estar retratado para a gente no capítulo 1. No capítulo 2 nós temos então um outro episódio interessante e também marcante, quando o rei Nabucodonosor tem um sonho. Ele tem um sonho
e ele chama os seus sábios para interpretar esse sonho. Só que ele não queria que ele simplesmente interpretasse, porque ele desconfiava da capacidade deles, se eles eram realmente sábios, se eles eram de fato magos, adivinhos. Ele vira para os seus sábios e diz: olha, eu quero que vocês me digam com o que eu sonhei e o significado do sonho. A resposta é clara: não, ninguém é capaz de adivinhar o seu sonho, me diz o sonho que eu interpreto. O rei fica contrariado com a situação, manda matar todos os sábios, todos os magos. No meio dessa situação, Daniel pede um tempo, fala: não, deixa que eu vou buscar o Senhor. Daniel busca o Senhor revela para ele não só o sonho, como o significado daquele sonho. E o sonho está retratado no texto. Não, faz a leitura do texto. Nesse sonho nós temos aí uma estátua e cada uma e os elementos dessa estátua simbolizam reinos que se sucederão. Né? São 4 reinos que são retratados aí. Depois, ao longo da história, nós vamos entender que ele estava falando sobre a Babilônia, sobre o Império Medo-Persa, sobre o Império Grego e depois sobre o Império Romano. Mas ao longo desse sonho e dessa história, uma grande mensagem é passada pelo Senhor. Que todos esses reinos viriam, mas esses reinos passariam. A grande mensagem final desse sonho está numa pedra que é cortada por uma mão, mas não era uma mão humana, e que esmagaria essa estátua representando todos esses reinos, demonstrando o grande e maior reinado de todos. No verso 44, o texto diz assim: enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado. Reduzirá outros reinos a nada e permanecerá para sempre. Esse é o significado da pedra cortada da montanha, mas não por mãos humanas, que despedaçou a estátua de ferro, bronze, barro, prata e ouro. O grande Deus está mostrando ao rei que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e seu significado é certo. O Senhor está demonstrando a Daniel, a seus amigos, ao rei da Babilônia, que ele nunca foi derrotado. Nabucodonosor só foi um grande rei que foi pela permissão do Senhor. Ele só foi vitorioso porque o Senhor entregou a vitória nas suas mãos. E todos esses reinos seguintes só existirão pela permissão de Deus. Mas um dia, enquanto esses reinos acham que estão no poder, o Senhor está, na verdade, estabelecendo o seu reino. E ele virá, e ele esmagará todos esses reinos humanos. E estabelecerá um reino que jamais será destruído, que jamais será conquistado. E reduzirá todos os outros reinos a nada. E esse reino permanecerá para sempre. O povo de Israel, o povo de Judá, não devia jamais se entregar à sensação de derrota. Não deviam se contaminar, não deviam ceder e se misturar à Babilônia e as tradições e a religiosidade daquele povo, porque o seu Senhor, o seu Deus, o Deus dos céus, jamais deixou de reinar, jamais deixou de estar no controle. Não percam o ânimo, não desanimem. Essa é a lição que nós vamos encontrar nesses primeiros capítulos, no exemplo de Daniel e de seus amigos e na interpretação desse sonho. E o Senhor continua reinando, continuará reinando. E nós somos desafiados e convocados por esse texto a permanecermos fiéis, a não nos contaminarmos. Não se renda, não se entregue. Muita gente tem abandonado a fé, tem abandonado o Senhor, tem se contaminado com as coisas desse mundo, por achar que está tudo perdido, que a vida é só isso mesmo, que estamos limitados a esses reinos humanos e essa maldade na qual estamos inseridos. A grande verdade é que existe um rei que está sobre tudo e todos. E esse reino será estabelecido definitivamente e finalmente quando ele reinará para sempre. Mas só desfrutarão desse reino aqueles que não se contaminarem, que não se renderem, que não se entregarem, mas permanecerem fiéis a esse Senhor. Que Deus nos dê essa capacidade, essa sabedoria, essa determinação de Daniel para não nos contaminarmos e decidirmos não nos contaminarmos com esse mundo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e compartilhe esse vídeo com alguém que possa ser abençoado por essa reflexão. Clica na setinha aí, manda para um amigo, manda para um familiar. Segue junto comigo, vamos lendo o livro de Daniel. Vão ser 5 dias para fazer a leitura, mais 4 dias então da leitura de Daniel. E volta aqui a cada dia nós vamos ter uma reflexão baseada na leitura do dia. Deus te abençoe.